Vamos lá, pessoal, bom dia. Já. Mais um mês aí que a gente veio aqui prestar contas para vocês. Antes de começar, queria apresentar o Léo, que é o nosso novo responsável pela área comercial, está substituindo a Nathalie. Queria agradecer aqui a Nathalie também pelo tanto tempo que ficou com a gente aqui, nossa sócia, super importante para todo o trabalho que a gente fez aqui na Safari. Então, Ali não está aparecendo, mas está aqui do lado. ela está aqui do lado, mas ela, assim, acho que tem que deixar um agradecimento aqui muito grande para ela. Então tá bom, vamos lá. Falar um pouco do mês passado, né? Depois de 2 meses ruins, acho que tivemos um mês que começou a refletir no fundo as teses que a gente vem já assim defendendo há bastante tempo, né? Em especial temas do mercado doméstico que a gente fala bastante aqui. Eu vou então só passar pelo resultado aqui rapidamente, tá? E até inverter um pouquinho, começar aqui. Exposição do fundo, tá? Exposição bruta, 126, sendo praticamente 10% em delta de opções, né? A gente está comprando algumas puts, e disso aí, mais ou menos 60% small, 40% delta de opção de Ibovespa. Exposição líquida de 90% está basicamente porque a gente tem essas puts aí compradas. Então, o fundo está 100% comprado cash. Mês passado, a gente subiu 15,8%. Os índices aí subiram um pouco menos. E a gente está chegando, né, depois de... A gente estava bem ali em agosto, caiu muito. E vamos... Acho que o nosso desafio aqui é tentar chegar no CDI no fim do mês, né? Tem pouco tempo, mas acho que tem bastante coisa para acontecer. E eu vou deixar um tempinho um pouco para o Elson falar, que tem muita coisa do macro aí que a gente pode, principalmente de juros lá fora, pode ajudar bastante a gente. E nesse mês também, acho que foi muito relevante, que evidentemente fez com que o mercado andasse muito, foi a queda nas treasuries, né? A gente teve uma queda de 60 bips no mês, de 4,93 para 4,32 no final de novembro. Então, isso aí foi o motivo pelo qual os mercados andaram. Andaram aqui, andaram lá fora, enfim. Eu acho que a gente pode entrar em um novo momento de performance boa para os mercados ao longo dos próximos meses ou trimestres mesmo. Enfim, mas vamos lá. Comentando um pouco aqui o nosso lado, sobre a alocação do fundo, eu vou falar aqui um pouco também da evolução, né? Como é que a gente veio do mês passado para esse mês. O setor de bancos continua sendo, a gente continua tendo uma alocação relevante, tá, no setor de bancos, temos 19%, né? A maior posição aí no setor de bancos é Itaú, e temos o BPAC também, e adicionamos o Banco do Brasil também mês passado, ou no começo desse mês, enfim, mas essa é uma posição relevante em bancos. É uma posição que vinha de 25%, tá? Caiu um pouco para 19%. A posição em incorporadoras continua grande, com 16% do PL. E aqui acho que vale um parênteses também para comentar um pouco de algumas posições, a gente já fala muito delas há bastante tempo. A maior posição é a Cyrela. A Cyrela a gente gosta porque participa de todos os segmentos aí, né, do alta renda, média renda e no Minha Casa Minha Vida também. Muitas parcerias também ela faz, tem participação em várias empresas, acho que todos sabem, mas tem participação ainda relevante na Cury, tem participação na Plano, enfim, tem várias empresas aí que tem participação na Lavi, que é uma empresa também que opera no alto padrão. Então a Cyrela acabou não só fazendo por ela os investimentos, mas conseguiu fazer um bom stock picking aí, colocando dinheiro nas empresas, e todas elas antes do IPO, né? Então são assim ganhos relevantes também para a companhia. A gente não tem visto problema no alta renda, né? Alta renda um negócio que assim, tem margens boas, né? Na inadimplência praticamente não existe, porque quase tudo é pago até a entrega do apartamento. Tem pouco financiamento nisso. O baixa renda tem ido muito bem, né? As iniciativas também do governo era uma bandeira, né? Já
sabida, né, uma bandeira desse governo, e não tem faltado recursos, as coisas estão andando bem. A gente teve aqui com o CEO de uma das empresas que a gente investe, e estava dizendo, olha, tem funcionado muito bem a Caixa, assim, elogiou bastante a maneira como tem funcionado o financiamento para o baixa renda. Então, outras posições também que a gente já falou aqui, que tem direcional, é uma delas, está no baixa renda, é uma empresa assim, espetacular, vem entregando resultado bom, né, tomou um fôlego aí do aumento de capital para fazer essa nova pernada de crescimento. E tem uma empresa ali dentro dela, que é a Riva, que é praticamente quase como se fosse a mesma empresa, mas que desenvolve uns projetos de uma renda um pouquinho mais alta e que tinha pouca coisa enquadrada na Minha Casa Minha Vida. Com o aumento de limite, acabou tendo muito mais coisa. Hoje, coisa de 80% já está enquadrado na Minha Casa Minha Vida. Então, a gente continua muito otimista com esse setor, tanto alta renda quanto baixa, e algumas coisas do média renda também que foram muito mal. Com queda de juros, esse setor começa a reavivar, tá? A gente vê alguns bons lançamentos de várias empresas aí que acho que assim, tem um boost aí no próximo ano com queda de juros e queda das taxas de financiamento dos bancos também, tá? Pode ter havido alguma dificuldade de repasse no meio do caminho, com o juros subindo muito, mas não acho que isso aí mude a atratividade dessas companhias. Depois, o setor seguinte são as locadoras, e que a gente já falou também bastante, a gente tem 15% do PL, Localiza a maior posição. Aqui sempre tem aquela dúvida, né? Bom, o mercado de usados, como é que está? E o mercado endereçável, aí, consegue repassar tarifa, não consegue? Como é que está a adequação de frota? Então, a gente vê que também isso aí depende, né, em uma boa extensão aí de inflação mais para baixo, depende também de crédito disponível. Então, tudo isso aí melhorando, né, como já está melhorando, a gente acha que essas empresas também deveriam ter um boost relevante pela frente. A gente reduziu a posição em commodities, a gente tinha 10% do PL, estamos com 4%, uma posição muito pequena agora. E a gente realizou o ganho que a gente tinha em JBS, principalmente, foi a grande redução que nós fizemos. Uma posição ganhadora para o fundo, mas como é um negócio que a gente acha que andou e agora fica ali meio se esperando o que vai acontecer nesse quarto trimestre e tudo, a gente achou por bem encerrar a posição. Foi uma posição bem importante. Nós mantivemos o varejo, mudando um pouco as companhias que a gente tinha. Uma outra posição que a gente liquidou, nós podemos voltar a qualquer momento, é Mercado Livre. A gente achou que tinha andado bastante. De fato, foi um bom ganho para a carteira. E a gente espalhou um pouco. Hoje, a maior posição de varejo é Renner. A gente tem hoje 15% da posição do fundo em varejo, e não é por volta de 6%. E a gente tem outras posições que a gente está construindo e que a gente tem montado, em vestuário também. A gente acha que algumas variáveis importantes aí, essa tributação aí nova do governo na base de cálculo do PIS/COFINS, né, subvenção de ICMS, tudo. Então, acho que tem um risco para as empresas, mas no nosso entendimento, grande parte, até mais do que o risco todo, já está precificado. Então, a gente acha que tudo foi para o preço e temos agora, acho que uma condição atrativa para as companhias. E tem algumas delas que precisam de repasse de preço muito pequeno, depende do setor que está, conseguem fazer para offsetar essa nova tributação. Então, a gente não está... A gente acha que esse nível de preço já aguenta bastante desaforo também desse ponto de vista. Um setor que a gente aumentou aqui, que a gente acha que também vai andar muito com queda de juros aí pela frente, é a parte de utilities, né? São bond proxies, né? A gente tem hoje 15% do PL, a maior posição hoje é a Eletrobras, temos também Equatorial e Copel, uma posição que veio de 6% para 15% do PL. E é um patamar aí que a gente gostaria de manter, ou talvez até aumentar um pouquinho mais para frente. Eu acho que aqui tem duas coisas que vão fazer essas empresas andar. Primeiro que assim, opera com um TIR muito alto, muito acima do que normalmente elas operam, tá? Uma TIR real. Então, a gente enxerga nesse portfólio nosso entre 10% e 14%, 15% de TIR real. A Eletrobras é a mais alta, né?
Então, eu acho que queda de juro e juro longo, assim, ajuda bastante esse setor. E todas as empresas, por definição, são endividadas, né? Elas são empresas que carregam dívida, e assim, o queda de CDI ajuda bastante essas empresas a melhorar o resultado. Por fim, eu acho que o que merece um comentário é que a distribuição de combustíveis, a gente tem uma posição em Vibra, né? Continuamos, uma posição de 6 e pouco do PL. Tem essa proposta da Eneva aí para incorporação, né, para junção das empresas, que evidentemente está completamente fora da realidade o preço oferecido. O conselho da Vibra se pronunciou nesse sentido, mas acho que tem jogo aí, acho que tem, talvez o negócio evolua com um preço um pouco melhor. Aí pode até fazer sentido para a Vibra, tá uma empresa que fortemente geradora de caixa, está relativamente desalavancada e acho que tem um potencial importante aí, caso essa fusão, caso tenha ou não tenha fusão, tá? De qualquer maneira, acho que a empresa é interessante. Acho que só para finalizar aqui a minha parte, como é importante aqui olhar é que se a gente teve já uma parte de queda do juro, ainda tem bastante coisa para vir. Começamos, né, um ciclo importante aí de queda, acho que temos muita coisa então pela frente. Vamos depender do juro lá fora, o que vai acontecer. O Elson vai explorar isso aqui. Mas acho que a gente tem um caminho muito bom pela frente aí do ano que vem, que vai ser o efeito dessa queda de juros no resultado das empresas, tá? De algumas maneiras. Primeiro, naturalmente pela dívida, né? As empresas, algumas delas estão muito endividadas, uma ou outra não está, como é o caso de Renner, que caixa líquido, que tinha feito aumento de capital grande lá atrás. Mas tem muita empresa endividada, então você vai ajudar bastante. O segundo ponto, acho que são as taxas de desconto também. O mercado vai rever isso aí. O mercado provavelmente tinha elevado taxa de desconto, o equity risk premium estava muito alto, já vem caindo, então acho que você tem oportunidade desse lado também. E acho que o terceiro ponto, que assim, é bem relevante, é a desalavancagem do consumidor, né? A gente viu aí os picos de inadimplência acontecendo, né? Acima de 90 dias muito alto, mas já começando a regredir. E a gente viu alguns players aí já soltando um pouco mais o crédito. Tá? Isso também foi um problema para localizado, que algumas empresas, a Renner sofreu muito com isso, foi para o mar aberto de cartão de crédito, uma estratégia equivocada. A gente acha que isso aí vem sendo corrigido e ela aos poucos começa a liberar um pouco mais de crédito novamente. Tá? Então, tem uma conta aí, né? Você faz a inadimplência sobre a carteira. Claro que se você desacelera a carteira, aparece inadimplência daquela carteira antiga que era maior. Então, no fim, você tem um efeito aí estatístico muito ruim, né, que começa a ser bastante reduzido aí ao longo dos próximos meses. Né? Então, acho que a gente vai ver isso aí e também vai ser um empurrão grande para as empresas que a gente tem no portfólio. A gente está bem confiante nessa carteira, acho que assim está bem estruturada e montamos hedges que o mercado ou a carteira também tinha andado bastante, achou por bem colocar alguma proteção ali. Então, acho que assim a gente está confiante do que tem, tranquilo com os próximos meses aí, mas vamos olhando dia a dia o que vai acontecendo. Vou passar para o Elson e volto aqui para as perguntas depois. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então, falar um pouco do meu lado. O que a gente pode esperar? No fundo, o mercado que anda comandou em outubro, apesar de ter caído muito, desculpa, em novembro, apesar de ter caído muito entre julho e outubro. A pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro é qual que é o potencial para isso andar mais. Né? Sabe, já antecipou a resposta, né? A gente acha que tem mais para andar. Porque não é um trade só de short covering, de prazo, de olhar para indicadores técnicos, cobertura. É um trade de operação de ciclo. Tá? Não tem nada muito estrutural no Brasil. Pelo contrário, estrutural não ajuda. Mas tem um ciclo de política monetária que vai amadurecendo aqui no Brasil. Tá? Esse pace de 50, isso vai ficando cada vez mais claro. Né? Eu acho que a gente tem pernas aqui grandes para isso ainda.
E vai ficando mais claro lá fora também, esse alinhamento do ciclo de easing lá fora, do ciclo brasileiro, que dá um potencial de upside grande ainda para todas essas histórias aí que o Marcelo falou. Tá? Se você olhar, elas estão muito relacionadas. Acho que tem 3 drivers aqui que são importantes. Primeiro, claro, a queda do juro real. Ainda tem prêmio nas curvas aqui lá fora. Esse negócio vai amadurecendo aos poucos, conforme os dados vão melhorando. Segundo, tem uma questão aqui de repricing ou de redução de equity risk premium. Esse é um mercado que vem muito amassado desde lá de 2021. Tem que lembrar que essa é uma coisa que a gente tem que assim, lembrar mesmo, carregar isso para a fase ruim do ciclo, inclusive. Esse é um mercado que vai ter mais vol, o deslocamento de vol foi permanente. Um mercado em que os alocadores vão sair do CDI, vão para a Bolsa, ou das incentivadas e vão para a Bolsa, e traz uma compressão de múltiplo muito importante nesse processo todo. Ajuda muito os nossos cases, depois eles vão voltar para o CDI. O CDI médio vai ser mais alto do que era no passado pré-pandemia. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos. Tá? Então, tem uma redução de equity risk premium que é importante. E a terceira que o Marcelo mencionou bem é a desalavancagem financeira. Né? Então, a gente está naqueles momentos de ciclo em que a demanda não está legal, que o cara está pagando a despesa financeira enorme, que o mercado desconta muito o prêmio nos papéis das empresas. Então, redução de despesa financeira é uma coisa importante. Agora tem que lembrar que a empresa no Brasil não toma dívida pré, né, que é o pós. Então, por trás disso tudo que a gente foi mencionando, aí estão alguns cases de varejo, home builders, setor elétrico, bancos, rental, bastante, que são os nossos 4 principais drivers aqui. Tem uma mistura de todas essas teses aqui, e todas elas conversam com a queda, ambiente de queda de juros. Tá? Por que a gente acha que esse negócio continua? Acho que é importante dizer, depois eu falo um pouco dos riscos. Eu acho que, assim, ainda que o mercado já tenha botado bastante coisa na curva lá fora, na parte curva, tem uma história aqui de desinflação que está ficando cada vez mais madura. Tá? Primeiro, olhando para o lado da atividade, você percebe que os dados de outubro que saíram já mostram que aquela história que a gente viu ao longo do terceiro tri, que fez o mercado vender pelo risco, que era um terceiro tri muito forte, crescendo muito acima do potencial no americano, tinha componentes extraordinários lá, que ficaram no terceiro tri. Acho que tem 2 coisas que ajudaram muito lá. Um é um ganho de renda real, que você teve, porque a inflação de bens caiu muito rápido ao longo do primeiro semestre. Esse é um troço que não é exclusividade para a US, não. Se pegar os dados de PIB do Brasil hoje, tem um consumo um pouco mais forte também. Os dados a queda da inflação de bens ajuda muito na recuperação do salário. Então, isso ajudou, teve um ganho de confiança, mas esse é um processo que você mudou um pouco de degrau, ainda que você não tenha perda de salário real, mas você não vai ter ganhos na mesma velocidade, tá? Porque a história de desinflação, queda grande, veio ao longo do primeiro semestre. O segundo fator, que parece que foi importante também para funcionar a atividade, mas foi muito restrito ao segundo e terceiro trimestre, foram essa dificuldade que a gente tem de medir sazonalidade pós-pandemia. A gente reabriu já há bastante tempo, só que a vida voltou ao normal não tem tanto tempo assim. E esse foi, na verdade, o primeiro grande verão da normalidade no hemisfério norte. Né? Por isso que tem Taylor Swift, Beyoncé, esses blockbusters todos no cinema. Isso é um reflexo de uma coisa um pouco maior. Se você olhar, boa parte do aquecimento da economia foi em leisure hospitality. Isso conversa um pouco com a inflação um pouquinho mais alta ao longo do terceiro tri. Por quê? Porque o cara tinha uma demanda reprimida para isso. Agora a vida voltou normal, ele está com uma condição boa de renda e balanço e vai consumir. É isso, tá? E consome muito mais porque é verão. Você tira um verão dessa história, tira os aspectos sazonais dessa história, o padrão de consumo é alto, mas não é a mesma coisa que a gente viu no terceiro tri. A
gente está vendo um pouco essa volta. Retail sales de outubro já veio mais baixo. Tá? Por último, acho que tem um fator aqui que é muito importante. Faria sentido a gente imaginar que a economia americana estivesse reacelerando se você estivesse vendo uma reaceleração no mercado de trabalho. E a gente está vendo ao contrário. Assim, a economia americana desacelerou dos picos que ele fez lá em 2022. Essa desaceleração vem batendo no mercado de trabalho. Aos poucos, o mercado de trabalho está muito apertado, ainda está. Mas claramente o que você percebe é que esse desequilíbrio de imbalance de oferta e demanda que você tinha no mercado de trabalho está ficando enorme. Quando eu olho para vagas abertas nas empresas, vagas que as empresas não conseguem fechar, comparo isso com o estoque de desempregados, esse negócio era 2 vezes, quer dizer, você tinha 2 vagas para cada desempregado nos Estados Unidos, no pico do ciclo, agora você está em 1,5. Pré-pandemia era alguma coisa perto de 1,2. 1,2. Então, assim, está andando, você está desacelerando. Salário nominal chegou a corrigir mais de 6% no year-on-year, agora está ficando perto de 5%. Ainda é consideravelmente elevado, mas você está vendo uma desaceleração. Então, o mercado de trabalho está vindo para baixo. O americano já está com uma taxa de poupança muito baixa, mesmo mais rico, mais renda, mais riqueza, na verdade, porque housing e equities vieram muito bem. Esse troço explica, assim, no espectro da renda, os segmentos mais ricos. Indo aqui para baixo, você já tem alguns cracks nessa história. NPL de cartão de crédito, das linhas que a população de mais baixa renda toma nos Estados Unidos, já está muito pior. Quando eu olho para isso, eu acho que a gente tem uma história de desaceleração. Para a US, não deve ser uma história. Tem não linearidade, a gente tem que lembrar disso, mas o mercado de trabalho é o principal local disso. Em geral, o mercado de trabalho ele piora, e aí a partir da piora dele você começa a piorar o consumo, que acelera a piora do mercado de trabalho. Então, tem uma não linearidade aqui. Mas, assim, a gente tem que... A economia americana, por outro lado, está bastante... tem problemas de balanço, menos famílias, menos empresas. Então, o que a gente vai ver é uma desaceleração, pode ser uma recessão moderada, mas acho que desaceleração é um troço que faz bastante sentido. Balanço. O consumidor, de novo, está mais rico do que na média do pré-pandemia. Mas é uma história boa, de moderação. Do lado da inflação, acho que aqui é mais sólido ainda. Quando eu olho para o núcleo da inflação, o PCI, que é o núcleo que o Fed olha para fazer o policy, esse negócio na média dos últimos 6 meses está rodando em 2,5% na taxa analisada. A meta é 2%. Esse mesmo índice lá em janeiro desse ano está rodando a 5%. A gente veio de 5% para 2,5%. Não é bem, acho que quando você fala que o problema é na última milha, quer dizer, o final do processo de desinflação, demora mais, eu concordo com tudo. Mas a gente já está muito perto. E quando eu olho adiante, eu acho que tem fatores baixistas ainda para a inflação que vão operar na plenitude. Primeiro, já apareceu, mas acho que se mantém, que é a inflação de bens. Ela está rodando negativo já faz alguns meses nos Estados Unidos. Acho que vai continuar rodando, ela vai oscilar um pouco, porque tem um pedaço de veículos lá que é grande. E isso oferta a balança lá um pouco. Mas, no geral, a gente vai ver a inflação de bens indo para baixo. Você consegue perceber isso olhando nos preços no atacado. E a gente tem um país que está exportando desinflação hoje, que é a China. Diferente do que você tinha nos outros ciclos, a China hoje cresce muito menos. Diferente do que acontece nos outros países, a China tem um problema de inflação muito baixo. Tem uma questão de insuficiência de demanda lá, aparentemente. Então, isso ajuda a trazer os preços dos tradables todos os bens para baixo. Esse negócio vai continuar ao longo de 24. E olhando para serviços, eu acho que assim, o mercado de trabalho vindo bem, a parte de serviços em geral deve desacelerar, ainda que de uma maneira muito gradual. Mas tem um componente lá que a gente sabe que vem para baixo mais rápido, que é aluguel. Aluguel ainda está rodando
perto de 0,4%, 0,5% ao mês, estamos falando em algo perto de 5%, 6% ao ano. E a gente sabe que o aluguel na ponta já roda muito abaixo. O aluguel na ponta é o trailer do filme que vai passar no aluguel no PC. Por quê? Porque os contratos vão se transformando, vão convergindo para o aluguel na ponta conforme eles vão vencendo. O basket do PC é um monte de contratos de aluguel com vencimentos diferentes espalhados ao longo do tempo. Aí a duration é longa. Então, a gente sabe que esse negócio vem mais para baixo. No year on year, o aluguel na ponta está rodando a -1 negativo, a depender do indicador. Então, a gente sabe que isso vem para baixo. Aluguel, mais inflação de bens indo para baixo, mercado de trabalho sem pressionar a inflação dos demais serviços, eu acho que esse PCI vai convergindo ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente vai convergindo para o nível analisado já muito perto da meta. Já estamos perto de lá, estamos rodando mês a mês a 0,2, dá os 2,5 anualizado. Eu acho que ficar rodando entre 0,2 e 0,15 ao longo do primeiro semestre é bem razoável. 0,2 e 0,15 é a média. Então, eu acho que a gente está avançando nessa última milha, mas um pouco mais rápido, talvez, do que uma parte do mercado esperava. Tá? Se isso está correto, e os das atividades voltarem para desaceleração, acho que tem uma história aqui para o Fed cortar juros Q2, Q3, mais para o meio do ano. E essa coisa de você cortar juros em algum ponto no meio do ano, talvez indo para Q2, é um divisor de águas para o ciclo. Você pegar o ciclo de easing maduro de US, junto com o nosso ciclo de Brasil, é o que é transformacional para os cases que a gente carrega. Tá? Quando eu olho para os outros ciclos, eu já devo ter comentado isso algumas vezes, é um exercício muito besta, mas assim, eu acho que é onde a gente consegue entender um pouco o que é extensão de ciclo. Nos últimos 4 ciclos de queda de juros, só em um deles o mercado não deu. Foi o ciclo lá de 2011, quando o Tombini forçou uma queda de juros. Quando Dilma, na verdade, forçou o BC a cortar juros. Lá a gente não fez uma desinflação. Em todos os outros, principalmente se o mercado global ajuda, está estável, ajuda, a gente tem uma recuperação muito forte, principalmente os domésticos. Assim, recuperação de small, que é o índice de small caps da Bolsa, tem menos exportadores, muito mais domésticos, é mais 50% de todos esses outros ciclos, intervalo de 12 a 24 meses. E é um índice, não tem stock picking, só um índice e outras métricas, mas ninguém está buscando alfa aqui. A gente acha que é uma volta importante. Ciclo é o grande boost de recuperação de ativos na economia brasileira. Nossa história estrutural não é muito boa. Tem muita gente que defende com uma certa razão que é uma venda. Mas, assim, a história cíclica ela é muito importante, é isso que a gente quer buscar. O que a gente, por outro lado, está olhando também? Então, essa é uma história importante, tem uma alocação importante, mas, assim, em vários momentos a gente vai fazer isso com mais frequência, agora a gente tem um pouco, a gente vai buscar um pouco de hedges para pegar algumas não linearidades, muitas vezes pode ter para baixo. E esse é um ciclo que pode ter não lineares para baixo, a gente conseguiu proteger muito bem de agosto a outubro, mas é um bom exemplo de como você pode pegar coisas que te surpreendem. Da onde vem isso, eu acho? Que soft landing é muito bom. Ou corte de juros, perspectiva de corte de juros com inflação, com atividade indo bem, é uma maravilha para o mercado. Só que não tem muito espaço para erro. Pega isso e pega um Fed que perdeu a reputação porque demorou para subir juros, portanto carrega um tightening bias maior ao longo desse período todo. Você tem, se os dados vierem piores, eu digo dados de atividade mais fortes, dado de inflação um pouco mais elevado, tem uma simetria. O mercado em geral reage mais fortemente ou de uma maneira mais negativa para esses dados piores. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nisso. Eu acho que, assim, detalhei aqui, porque eu acho que vem nesses próximos meses do cenário, então os dados corroboram que a gente
eu estou esperando, corrobora essa história de desinflação. Então, tem que ter posição, tem que estar posicionado. A gente tem um pouco de put aqui com parte em small, parte no índice é pequeno hoje, o delta é pequeno, é mais que uma queda maior, mas para se eventualmente os dados balançam também. O Fed está muito pendurado em dados de curto prazo para proteger a sucessão de dados um pouco mais negativos para a nossa tese. Tá? Mas, no geral, o que eu acho que aconteceu em outubro e vai seguir acontecendo nos próximos meses é que essa tese de desinflação, de easing de política monetária aqui lá fora está mais forte. E aí, realmente, a recuperação dos ativos, o espaço para recuperação de ativos é muito grande. Tem pergunta? Vamos lá? Boa, vamos aqui para as perguntas. A primeira, 2024 é ano de eleição nos Estados Unidos e o governo americano está gastando mais do que deve. Isso pode em algum momento fazer o mercado acreditar em nova alta de juros por lá? Boa pergunta. Acho que ainda não, acho que é cedo para isso. Uma coisa que a gente sempre tem dito aqui é que a recuperação no mercado ela vem pela virada do ciclo de política monetária. Isso é muito forte. Assim, a gente voltou a ter ciclos de política monetária muito forte. A gente não tem muito estrutural. Mas, assim, para o nível de preço de ativos, a recuperação vem toda daí. E se você tem uma tese de desinflação boa lá fora, essa tese vai maturando, eu vejo o FED cortando juros. Qual que é o problema, eu acho? Não é tanto no problema, no patamar de endividamento, até assim como o mercado melhorou, as treasuries voltaram, que me parece bem mais razoável, caíram esses 70 bips aí ao longo de 30 dias, 10 anos, a dívida está lá. Tem um pedaço muito grande aqui no mercado cortado ratio quando ele tem dúvida em relação à dinâmica de inflação e atividade. Esse negócio vai melhorando, as taxas vão baixando, tem prêmio, terminal desse ciclo ainda está muito alto, está mais para 3,5 do que para 3. Eu acho que juro real de 10 anos a 2% ainda é muito prêmio para a US. Então, essas coisas vão melhorar. Qual que é o problema, eu acho, do pós-eleição? E aí, pós-eleição ia lá na frente. Eu acho que assim, se der Biden ou Trump, do ponto de vista fiscal, você vai ter a mesma dificuldade, porque do ponto de vista fiscal, nenhum dos dois vai conseguir resolver. Então, a questão fiscal é uma coisa para ser endereçada, talvez, muito adiante. E o mercado, eu acho que tem uma tolerância a isso enquanto o Fed for independente. Enquanto o Fed estiver agindo sem sinalizar que possa, eventualmente, resolver o problema do endividamento americano e da inflação. Tá? Então, muito longe disso acontecer hoje no desenho institucional do Fed. Mas acho que ele tem um risco aí que o Trump escolhe o próximo chairman do Federal Reserve. Né? Vai ficar. E hoje, se o Trump ganhar a eleição, o Trump é um Trump mais... é sempre muito difícil de projetar o Trump, né? Mas esse Trump novo em particular é mais. Não tem Gary Cohn, tem muito menos adulto na sala. Então, tem um risco lá adiante, mas é mais para a sucessão do Paulo, então não é um risco que vai aparecer em 24, não deve aparecer no começo de 25. Mas é algo para se olhar. Então, eu acho que é mais pensando um pouco nas coisas estruturais que estão melhorando ou piorando. Mas não é isso que a gente está tradando hoje, não é isso que faz preço ao ciclo. Bom, para a próxima aqui, podem explorar um pouco a probabilidade de recessão dos Estados Unidos e Europa e o impacto líquido para os mercados emergentes e para os principais ativos de risco? Cara, vou responder essa também. Acho que assim, probabilidade de recessão de Europa é boa, está alta. Lá é incrível, porque nos Estados Unidos o americano médio poupou pra caramba na pandemia e está gastando. Não está despoupando agora, o europeu não gasta. Difícil explicar a razão. Não vi nenhuma explicação convincente em relação a isso ainda. Mas, de fato, a poupança na Europa, pós-pandemia, segue mais elevada e a gente está vendo o consumo caindo, os dados vindo de demanda piores. Tá? Além do que, um pedaço grande da Europa é mais dependente de China, Alemanha principalmente. Então, aqui eu acho que a Europa, a crise de recessão da Europa é razoavelmente madura. Para os Estados Unidos,
eu acho que a gente faz, é razoável imaginar, e vale para a Europa também, assim, é razoável você imaginar que você tem uma desaceleração boa. O risco de recessão não pode estar descartado, mas assim, de novo, eu não tenho problema de excesso de alavancagem até agora. A gente passou por alguns momentos difíceis, assim, crise nos bancos médios americanos não foi uma coisa trivial. Você teve um banco europeu grande que quebrou. E aí você não viu isso se espalhar para o restante da economia ou virar uma crise financeira maior, porque não tem um problema de excesso de leverage. Tá? Então, acho que a gente pode passar por isso. Acho até que uma desaceleração é bastante saudável, do ponto de vista de US. Tá? E o meu melhor cenário para IEM e para Brasil não é nem um cenário de soft landing, é um cenário de desaceleração de crescimento para US, eventualmente talvez até 2 trimestres de PIB negativo, mas sem ninguém quebrar pelo caminho. Tá? Esse é um cenário em que a queda na taxa de juros mais do que compensa a desaceleração. Então, acho que faz parte do cenário imaginar a desaceleração maior de Estados Unidos e Europa, mas sem nenhum colapso financeiro. Na próxima aqui, sobre commodities, poderia explicar a menor exposição? Estaria relacionada com uma visão de China mais cautelosa ou pela queda da economia global ou a combinação de ambos? Pois é, acho que a combinação de ambos, né? A China puxando, né, essa menor demanda, vamos chamar assim, mas a combinação de ambos. Acho que o que é importante na China, assim, são duas coisas. Primeiro, o housing está muito ruim, né? O governo interveio aí, já está fazendo um ano, né, que teve problema lá com a primeira incorporadora grande. Então, assim, o governo tem tentado ajudar, mas assim, o que ele tem feito é para não piorar, ele não consegue melhorar isso. Então, é só para não deixar ninguém quebrar, entregar os apartamentos que precisam, então baixar um pouco o ritmo da construção. Talvez você tenha alguma substituição, né? Assim, para a gente é um pouco difícil imaginar esse cenário todo com o minério a 120, $130, né? Parece que as coisas não conversam direito. Então, assim, talvez seja indo para algum outro lugar. Pode ser infraestrutura, esse acho que é um ponto, né, que acaba elevando de novo o consumo de commodities, e muita coisa para exportação de veículos, enfim, de outras coisas. Mas aí, a outra pergunta, exportação para quem, né? Se a Europa está fraca, Estados Unidos fraco, difícil imaginar também uma máquina exportadora muito pujante na China. Então, esse é o motivo da gente estar um pouco mais cauteloso, né? Quando a gente olha, por exemplo, petróleo, teve reunião da OPEP ontem, com corte de produção, o petróleo caiu. Quer dizer, o que é isso aí? A demanda deve estar muito fraca, né? Então, mesmo com corte de produção, putz, mas isso aí não é suficiente, então as coisas vão continuar muito fracas, né? Vão continuar caindo. Então, a gente não vê muita oportunidade aí. Podemos falar de frigoríficos, de novo, está tudo muito fraco, a gente acompanha os preços, volumes. O preço de carne bovina que vem da China está fraquíssimo, muito abaixo do ano passado, quando o que se esperava para 2023 era o contrário, né? Preços muito melhores do que o ano passado. Então, a gente continua. E isso aí, quer dizer, com um ciclo muito ruim nos Estados Unidos. Então, quer dizer que lá você tem falta de carne bovina, né? Então, alguém está exportando para os Estados Unidos, deve ser a Austrália, outros países, e a gente supre essa exportação. Então, quer dizer, o total de consumo no mundo ele está muito mais fraco. Então, a gente assim não vê, por isso que a gente não vê uma oportunidade boa de alocação em commodities. A gente deve manter isso aí, até porque se a economia americana desacelera um pouco mais ainda, você vai ter algum reflexo na China. Essa visão de falta de crescimento de demanda na China, que bate em commodities, ela é super importante para corroborar a história de desinflação global, tá? Você precisa ter isso para a inflação de bens estar mais baixa e aí a inflação de serviços gradativamente convergindo para os dois juntos convergindo para o que as metas dos bancos centrais. Assim, eu acho que o fato da gente não estar animado com isso conversa muito com a ideia da gente estar animado com queda de inflação e queda de juros. Exatamente. Terminamos, né? Essa foi a última. Tá bom. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, pelo tempo de nos acompanhar aqui. Até o próximo mês. Legal, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.